Hoje eu vou pontuar algumas questões a respeito dos direitos civis dos Estados Unidos da América. Nós sabemos, pelo menos pressuponho, que teve a Guerra da Independência, 1776, que não abrangeu todas as camadas da sociedade norte-americana. Os índios continuaram a ser discriminados e os negros. Com a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, Norte versus Sul, Abraham Lincoln, então presidente dos Estados Unidos, libertou os negros entre 1863 e 1865. Mas alguns estados que pertenciam aos Estados Confederados, mesmo perdendo a guerra, mesmo sendo declarado a abolição da escravatura, não deram direitos civis aos negros. Tinha um princípio que era terrível, Jim Crow, que era aberta discriminação aos negros. Então, um negro não podia frequentar uma escola de branco. Um negro não poderia frequentar o mesmo banheiro, beber a mesma água. E deixava em uma situação extremamente reprimida e repressora. Organizações como a Ku Klux Klan não só matavam, mas atemorizavam os negros. É conhecida a música cantada pela cantora negra norte-americana Billie Holiday, Stranger Fruits, estranhos frutos, os negros que eram pendurados nas árvores. E assim entrou no século XX, e acontece uma coisa que os historiadores não conseguem explicar na sua totalidade. Uma costureira, Rosa Parks, 1º de dezembro de 1955, entra em um ônibus no Alabama. A regra era que os negros deveriam dar o seu lugar aos brancos. E ela não levanta do seu assento, a ponto do motorista do ônibus levar o ônibus para uma delegacia. E esse conflito se arrastou por quase um ano, até que liberasse as vagas para os negros. E entra em cena uma figura espetacular, o Dr. Martin Luther King, que se espelhava nas façanhas de Mahatma Gandhi, a grande alma. Se espelhava na não violência, não resistir violentamente, mas não se submeter. E começou uma série de ações, uma série de líderes foram perseguidos, foram judiados, cães foram atrás. Tem o caso do Alabama, que não permitia estudantes negros nas suas universidades, até que uma estudante, com aval inclusive do governo americano, na época já Kennedy, foi para a universidade. E Martin Luther King, apesar das prisões, apesar de ter levado por acidente um tiro, não abriu mão e organizou uma
passeata de 250 mil pessoas sobre Washington, dia 28 de agosto de 1963. Não é à toa que esse homem ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ali ele fez o famoso discurso I have a dream, quer dizer, eu tenho um sonho. Mas o discurso não se resume àquilo ali. Por que nós dividimos o mundo em cores? Por que nós cercamos o nosso mundo? Somos iguais, brancos, negros. O que acontece no sul dos Estados Unidos é um absurdo. Não podemos aceitar. E assim vai. E no final do discurso que ele fala, eu tenho um sonho. Aonde que você não tem mais fronteiras. Todo mundo estariam juntos. Ele consegue, inclusive, os direitos civis. Na época, inclusive, do Lyndon Johnson. E eu falo do Lyndon Johnson, que o Lyndon Johnson fez uma proposta positiva, né, de cotas, inclusive, nas universidades. E em 68 ele é assassinado, o Martin Luther King. Ele se opunha aos Panteras Negras, que pregavam a luta armada para conquistar direitos dos negros. Ele já não. Ele era desobediência civil, não violência. Esse foi só um painel para nós mergulharmos na história dos direitos civis.